Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é Mulheres que fizeram a Umbanda acontecer. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem. Falar sobre a história da Umbanda é ainda algo complicado. Ao contrário de outras religiões, a Umbanda se desenvolveu de forma independente, diversificada e sem atrair maiores interesses dos intelectuais. Isto quer dizer que boa parte da sua história se perdeu, talvez para sempre. Embora existam gloriosos esforços como o de Alexandre Comino e Diamantino Trindade, cuja obra pretendo um dia conhecer, o esforço em compreender a história da religião é ainda muito pequeno, seja entre os pesquisadores ou mesmo entre os seus fiéis. Assim, torna-se uma tarefa muito árdua eleger personagens que marcaram a sua história, tendo-se em vista que muitos não deixaram seus nomes, senão em sua localidade de atuação, enquanto outros só os conhecemos por breves citações, sem maiores detalhes sobre suas biografias. É preciso lembrar que, em grande parte, a Umbanda se desenvolveu através de pessoas simples e pobres. No que se refere às mulheres, é preciso ter em mente que apenas bem recentemente é que elas ganharam voz em todo o mundo ocidental. Após a Primeira Guerra Mundial é que boa parte delas conseguiram o direito de trabalharem profissionalmente, já que tiveram que ocupar as fábricas uma vez que os homens foram lutar na Europa. E no Brasil, apenas em 1932 é que conseguiram ter direito ao voto. Assim, é compreensível que no quadro histórico das figuras de destaque da Umbanda, pelo menos em seu início, destaquem-se as figuras masculinas, uma vez que no começo do século XX, as mulheres se ocupavam quase inteiramente do lar e da família. Bom, como o objetivo do canal Umbanda Simples é compartilhar uma leitura sobre a Umbanda e não fazer tratados de Umbanda, eu busquei no fundo da minha memória, rememorando meus estudos iniciais, pelo menos 5 nomes de mulheres que pudesse listar e que, sem dúvida, foram personagens importantes para a religião e eu consegui. Bom, a primeira mulher que me lembrei foi Gabriela Dionísio Soares, escolhida pelo próprio caboclo das 7 encruzilhadas para ser a dirigente de uma das 7 tendas originalmente fundadas por ele, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, fundada no Rio de Janeiro em 1918. Infelizmente, nada conheço sobre a sua vida, e seu nome só se tornou lembrado porque seu sucessor no comando da Tenda, Leal de Souza, foi o mais importante escritor da Umbanda no início do século. Existe apenas uma breve referência a ela no livro O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Contudo, podemos imaginar as dificuldades que esta mulher viveu a partir de 1918, quando assumiu a tarefa espiritual de conduzir um terreiro, numa época em que mulheres não tinham grande participação social. A segunda mulher da nossa lista é Florisbela Maria de Souza, que publicou alguns livros de Umbanda na década de 1950. O mais famoso, de 1953, é Umbanda para os Médiuns.
Segundo Alexandre Comino, ela é provavelmente a primeira pessoa a usar a simbologia do triângulo na religião, associando seus ângulos a 3 linhas: pretos velhos, caboclos e crianças. E talvez venha daqui a concepção de que estas sejam as 3 linhas básicas da religião. Este arranjo doutrinário, portanto, exerceu tremenda influência na religião. Tanto é que até hoje vemos em muitos terreiros, inclusive no nosso, a simbologia do triângulo em seus brasões. Contudo, mais uma vez, eu desconheço quaisquer dados biográficos sobre ela, infelizmente. O terceiro nome será o de uma dupla, Zélia de Moraes Lacerda e Zilmeia Moraes da Cunha, filhas de Zélio de Moraes e que deram continuidade à tenda Nossa Senhora da Piedade a partir da década de 1960, quando Zélio já se encontrava bastante idoso. Conta-se que Zélia era uma pessoa muito atenciosa e carinhosa, médium do caboclo 7 Flechas. Zélia era auxiliada por sua irmã Zilmeia, médium da preta velha Tiana, e pelo que pude ouvir em alguns áudios da época, era muito rigorosa no trato das coisas espirituais. Ambas foram as responsáveis durante décadas por manter viva a tradição da tenda Nossa Senhora da Piedade. No blog Mandala dos Orixás, há uma pequena entrevista publicada em que Zilmeia respondeu a uma pergunta de Alexandre Comino. Vamos ver? Pergunta à mãe Zilmeia de Moraes, em entrevista realizada por Alexandre Comino no ano de 2003. Em suas palavras, o que é Umbanda? Como poderíamos defini-la hoje? Mãe Zilmeia responde: amor e caridade. Não tem outra definição. Amor e caridade. Não adianta ser bom médium se o que se faz sem amor. E não há outro objetivo em nosso trabalho que não seja a caridade. Ajudar ao próximo, levar alívio aos mais necessitados. Hoje eu vejo muita vaidade nos centros, muita gente querendo aparecer e esquecendo o principal, amor e caridade. Muito bom, né? Zilmeia desencarnou em 2010, já bastante idosa, e eu não encontrei a data de desencarne de Zélia. Uma das características da família do Zélio foi sempre a de ficar longe dos holofotes. Assim, embora representem um marco histórico da religião, eles sempre preferiram trabalhar quase em completo anonimato. Daí a dificuldade em obter maiores informações. Bom, o quarto nome é de Lília Ribeiro. Lília era médium, jornalista e defendeu a Umbanda em diversas ocasiões. Encontrei na internet um resumo muito importante sobre a sua contribuição na apresentação do livro História da Umbanda no Brasil, volume 5, de Diamantino Fernandes. Aliás, se alguém tiver esses livros do Diamantino e quiser me presentear, eu aceito, viu? Porque teve muito tempo que eu quero ler essa coleção. Bom, vamos ao texto. O destaque deste volume vai para Lília Ribeiro, fundadora e presidente da TULEF, Tenda de Umbanda Luz, Esperança e Fraternidade do Rio de Janeiro, realizadora de muitas das entrevistas com Zélio e outros membros da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Lília debateu tenazmente em debates e reportagens as normatizações da Umbanda efetuadas pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas, defendendo de unhas e dentes o preconizado pelo venerável Caboclo. Escreveu e gravou depoimentos importantes, mostrando claramente que a Umbanda instituída pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas é simples, harmoniosa, sem roupagens coloridas e cheias de renda, sem adereços, sem sacrifícios de animais, sem atabaques, sem cobranças, sem beberagens, sem dançarias, sem vaidades,
sem festas regadas a comes e bebes, sem rituais e magias disparatadas e complicadas, sem profusão de oferendas e despachos. Lília Ribeiro foi fundadora e mãe espiritual da Tenda Espírita Nossa Senhora do Rosário em 1955. Essa casa foi originária da Tenda de São Jerônimo, uma das 7 criadas pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas na primeira fase de expansão de nossa religião. Posteriormente, em 23 de 4 de 1965, mudou a razão social para a Tenda de Umbanda Luz, Esperança, Fraternidade. Era médium do Caboclo Mata Virgem. Lília Ribeiro era repórter e jornalista, editando o boletim Macaia, e foi quem deu entrada à história da Umbanda longe dos mitos, a história real com fatos. Em 6 de novembro de 1968, assumiu a coluna de Átila Nunes, recém-desencarnado, no Diário de Notícias. Durante todo o período que conviveu com Zélia de Moraes e com suas filhas Zélia de Moraes Lacerda e Zilmeia de Moraes Cunha, Lília construiu um grande acervo de gravações, perto de 90 fitas históricas, dentre as quais uma grande quantidade de fitas com gravações de Zélio de Moraes, do Caboclo das 7 Encruzilhadas e pontos cantados na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, verdadeiros pontos de raiz. Também constituiu vários textos sobre ensinamentos, rituais, pontos e trabalhos executados naquela tenda e na cabana de Pai Antônio, em Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro. Bom, o quinto e último nome é Clara Nunes, nascida em 1942 e desencarnada em 1983. Sim, a cantora. Em entrevista, ela disse que se envolveu com a Umbanda quando se mudou para o Rio de Janeiro e que resolveu gravar sobre temas afro-brasileiros depois de uma viagem à África. Não se sabe muito bem o real envolvimento dela com a religião. O fato, porém, é que em mais de uma ocasião ela se declarou umbandista e por muito tempo ficou conhecida por ser uma cantora da macumba. Ela frequentemente se apresentava vestida de branco e com guias no pescoço. Transformou vários pontos de Umbanda e cantigas de candomblé em sucessos nacionais, colocando referências da Umbanda na boca de todo o povo, o que deu bastante visibilidade à religião na década de 1970. Entre os sucessos de temática religiosa, todos se lembram da canção A Deusa dos Orixás, com seu clássico verso Inhansã cadê Ogum? Foi pro mar. Bem, é basicamente isso. É tudo o que sei sobre as mulheres que fizeram a Umbanda acontecer. Mas, como eu disse no começo, sem dúvida, houveram tantas outras. A maioria sem registros históricos, pois em grande parte, ontem e hoje, a Umbanda foi e ainda é feita por pessoas simples e quase completamente anônimas. Vou parando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe. Um abraço, até a próxima.